Boa noite. Hoje vai ser com relação à geometria analítica e eu separei aqui como você vai descobrir a área de polígonos convexos, tá? Então a forma é essa daqui, é você encontrar o determinante e em módulo dividir ele por 2. Então imagina assim, ó, você vai entender melhor na prática. Imagina aqui que eu tenho 4 pontos, tá? A, B, C e D. Que eu botei aqui x, a, y, a, né, para representar o x e o y, e o b, c e d é a mesma coisa. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai separar e fazer o determinante. E como é que eu faço? Eu vou separar assim, duas colunas, assim, ó. Beleza? Que foi o que eu fiz aqui embaixo. E só repetir, não interessa a ordem. O que vai interessar vai ser um detalhe que eu vou mostrar já já. E aí eu repeti aqui, ó, o x do A e o y do A. E aí o B eu botei aqui, ó, x do B, y do B, e fui fazendo isso. Beleza. Isso daqui, no caso, seriam os valores, né, na questão. Por exemplo, já você vai ver exemplo, mas vamos supor se fosse 3 e 2, entendeu? Aí você ia botar 3, 2 aqui, ó, e assim ia. Aí, beleza, o que é que você vai fazer? Quando você escolher um, por exemplo, você começou pelo B, tá? Mas no caso aqui eu comecei pelo A, vou falar aqui pelo A para que você entenda melhor. Como eu botei o A primeiro, eu vou ter que, no final, repeti-lo, tá? Então, eu faço x do A, y do A, x do B, y do B, x do C, y do C, x do D, y do D, e no final eu tenho que repetir o que eu comecei, tá? Então, não se esqueça, para calcular a área de polígonos, você vai ter que fazer isso aqui, tá? Calcula o determinante, só que lá no final você vai repetir o que você copiou primeiro. Aí, ó, nessa diagonal aqui, ó, vamos lá. Nessa diagonal aqui, ó, você multiplica. Aqui também você vai multiplicar. Você vai multiplicar, vai multiplicar. Vamos supor se fosse 2 vezes 1, 2, né? E aí ia somando os valores que desse aqui, ó. Ia dar, vamos supor, 30. Só que, quando você vai fazer do lado contrário, ó, y do A vezes y do B, vezes x do B, no caso você vai ter que trocar o sinal. Isso aqui é extremamente importante. Então vamos supor, se fosse 3 vezes 2 e desse 6, você botaria bem aqui, ó, menos 6. E você ia fazendo isso com todos, ó, y do B vezes x do C, y do C com x do D, y do D com x do A, ia dar aqui um valor negativo, tá? Mesmo que desse positivo, você vai lá e troca o sinal. Aí no final você vai somar isso aqui tudo e vai dividir por 2. Então bora aqui para a questão para você entender logo de uma vez, ó. A área do quadrilátero de vértices 3 e 5, ó, lembre-se que é sempre x e y, x e y, x e y, x e y. Eu vou adotar aqui como sendo x do A, y do A, x do B, y do B, x do C, y do C, x do D, y do D, tá? Como se fossem os pontos A, B, C, D, A, B, C e D. Como se fosse aqui, ó, esses pontos aqui. Então, beleza. Eu já botei aqui o que você vai fazer. Ó, repeti 3 e 5, eu comecei pelo A. Aí fui pro 1 e 3, ó. Depois eu botei o 2 e 1. Depois eu botei o 5 e 4. Aí, beleza. Fiz isso? Fiz. Agora, o que é que você tem que tomar cuidado? O primeiro que você colocou, você vai ter que repeti-lo lá embaixo. Tá certo? Só esse o cuidado que você tem que ter. E depois, na segunda diagonal, você trocar o sinal. Então, bora lá, ó. O que é que você vai fazer? Multiplicar. 3 vezes 3 é 9. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 4 é 20. É 8. E 5 vezes 5 é 25. Beleza. Agora aqui, ó. Cuidado, vou até botar de vermelho. 5 vezes 1 é 5. Só que o resultado vai ser menos 5. Lembre-se sempre de inverter esse valor. 3 vezes 2 dá 6. Só que como é para trocar o sinal, dá menos 6. 5 vezes 1 é 5. Só que como é para trocar o sinal, dá menos 5. Né? Vou botar aqui. E esse 4 vezes 3... Opa! 4 vezes 3 dá 12. Só que como é para trocar o sinal, fica menos 12. Então, agora a gente é só somar e depois dividir por 2. Então, ó, 9 mais 1 dá 10. 10 dá 35, dá 43. Isso aqui, ó, se eu somar isso aí, dá 43. E esse aqui, ó, menos 5 com menos 5 dá menos 10. Menos 10 com menos 12 dá menos 22, menos 28. Então, ó, isso aqui, se eu somar, dá menos 28. Show! Agora, o
que é que eu vou ter que fazer para descobrir a área? A área, né, é o módulo do determinante dividido por 2. Então, qual é o determinante final? Vai ser, ó, 43 menos 28, e isso aqui por 2. 43 menos 28, deixa eu fazer aqui que eu tô com preguiça de fazer. 43 menos 28, 15 dividido por 2, tá? Então, como deu um número quebrado, você deixa assim, ó, 15 por 2 mesmo, tá? Então, repetindo, o que é que você vai fazer? Se ele der lá a área de um polígono, se ele quiser a área de um polígono, e você tem os pontos A, B, C e D, por exemplo, aí você vai montar o determinante e vai dividir por 2 no final. Então, ó, lembrando sempre de quando você botar o primeiro ponto, poderia ser o x do B e y do B ali no começo, x do D e y do D. O importante é que no final você repita pelo primeiro que você começou. E na diagonal aqui que está de roxo, você tem que trocar o sinal. Então, se for 5 vezes 2 e der 10, você bota menos 10. Só que nessa outra aqui, que eu vou botar de marrom aqui, ó, você só multiplica e não troca o sinal, tá certo? Mas você tem que tomar o cuidado de que o primeiro que você colocou, você vai botar no final também. E na da esquerda, você vai ter que trocar o sinal. E a gente calculou aqui, né? Botei esse exemplo prático, ó. 3 vezes 3 dá 9, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 4 é 8, 5 vezes 5 é 25. Se eu somar isso tudo, dá 43. E o outro lado aqui, ó, 5 vezes 1 é 5, só que como troca o sinal fica menos 5. 3 vezes 2 é 6, só que como troca o sinal fica menos 6. 1 vezes 5 é menos 5, ou é 5, só que como troca o sinal fica menos 5. 4 vezes 3, ó, dá 12, só que como troca o sinal fica menos 12. Se eu somar isso aqui, dá menos 28. E como eu quero o determinante final, né, vai ser 43 mais menos 28. Então, fica 43 menos 28, que dá 15 sobre 2. E como deu um número, não deu um número inteiro, pode deixar assim na forma de fração mesmo, tá? Foi bom. Qualquer dúvida, pode perguntar aí nos comentários.